Caríssimos, como estão? Vamos à nossa segunda parte desta primeira abordagem ao Geniali. Vimos no primeiro vídeo a criação de páginas, mas não aprofundámos muito. Quero-vos mostrar agora como é que nós podemos gerir esta questão das páginas. Por outro lado, se estivéssemos a falar numa apresentação de slides. Neste lado esquerdo, vocês têm uma hipótese que é esta aqui deste menuzinho chamado Páginas. Ele abre uma miniatura dos slides ou das páginas com que nós, neste momento, temos na nossa apresentação. É possível ver isto desta forma, em lista ou em grade. Em grade é desta forma, se os slides forem, ou se as páginas forem com algum número substancial para nós termos uma visão completa das miniaturas, é aqui que podemos ver. E também aparece-nos logo aqui também este menu que inicialmente no primeiro vídeo também falámos. Vamos hoje também falar um bocadinho sobre ele. Eu vou fazer outra vez lista, e em termos de lista, o que é que me aparece agora aqui? Vou então adicionar uma nova página, que é a mesma hipótese que nós tínhamos cá em baixo, que é mais um atalho. Eu vou adicionar uma nova página, mas ao adicionarmos uma nova página, vou-me posicionar, por exemplo, neste primeiro slide. Se eu fizer adicionar uma página, ele vai incorporá-la. Para já, diz-me qual é o tipo. Eu vou-lhe dizer que quer criar outra vez algo em branco e vou adicionar. E ele cria no meio dos dois. Temos que ter esta preocupação. Não é que isto seja relevante, porque a qualquer momento vocês podem clicar nele e arrastar para o sítio que querem. Portanto, a posição dos slides é sempre, podemos nós depois controlar. Tenho também aqui alguma coisa que vou também, que é estas ícones, que é este de duplicar. Portanto, se um determinado slide seja muito parecido com o próximo, se calhar dá menos trabalho do que criar de novo, então posso duplicar. O apagar é este que está aqui, o excluir. E também deste lado aqui ainda tenho uma possibilidade de fazer a transição entre slides ou entre páginas. Se fizer aqui um clique, o menu que mostrei há bocado que aparecia tela e que agora passou para a transição, e aqui tenho as várias hipóteses de transições entre páginas. Qual é o efeito que vou dar ou que quero dar aos meus slides nas várias transições. Posso optar por fazer um único e depois aplicar a todas as páginas, ou podem optar por escolher um em cada página. O mais prático é escolhemos um e clicamos depois no botão para aplicar a todas as páginas. Eu vou escolher aqui um ao caso, não interessa agora. Por exemplo, vou usar este aqui do cubo, na questão na hipótese da horizontal, mas ainda tenho a vertical e o central. Estou satisfeito, vou então aplicar a todas as páginas. E ele automaticamente, agora as transições destes vários slides vão ser com aquele efeito. Só vamos testar. Vamos aqui fazer o pré-visualizar. Ao clicarem, cá está a visualização para o segundo slide e para o terceiro, que neste momento está em branco. Portanto, é isto que ele faz em termos desta transição. Há também a possibilidade de nós darmos um nome a cada um dos slides ou a cada uma das páginas. Por nome, o que ele vai buscar é o que está escrito em primeiro lugar. E neste caso aqui não tem nada, ele meteu o 2, mas eu posso chegar aqui assim e alterar e escrever aquilo que quer. Não é que isto seja importante, poderá ser de algum modo importante, de algum modo não me perder na quantidade de slides que tenho. Vou então agora passar para o slide 3. Vou ainda abordar aqui a questão do texto que no último vídeo não ficou, ou eu não cheguei lá, que é a questão dos textos pré-cozinhados. São estes que estão aqui. Portanto, ele tem um determinado já texto, mas este forma que está aqui, portanto, ele é composto por 3 partes. Uma é este título, tem esta barra e ainda tenho um outro subtítulo. Portanto, isto aqui sim é possível depois nós, se quisermos, alterar. Isto já traz os efeitos, já está tudo feito, acho eu. Deixa-me lá só ver, está a ver aqui, em termos da animação, ela já está feita. Já cá tem um tipo de animação. Embora que eu depois possa, se assim o desejar, alterar este tipo de animação. Agora aqui, bastava eu chegar aqui a alterar
o meu texto, né? Com escrever qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa. Não esquece. E agora, ele tem aqui, se calhar nem vale a pena estarmos aqui a trabalhar nele, mas ele tem esta, ele é composto por três partes que funcionam em comum, não é? Tem um determinado efeito, uma determinada animação. Se eu selecionar tudo, a seleção de tudo, se fizesse um clique e arrastar, abro a janela e agora consigo aumentar e diminuir o tamanho de toda a estrutura, mas também há a possibilidade de nós, se assim o desejarmos, quando nós selecionamos mais que um objeto, podemos agrupar. O agrupar é juntar tudo e assim as coisas já não partem, não é? Portanto, aqui que eu fizer aqui um clique sem querer, olha, já parti isto, já não está na forma que estava originalmente. Portanto, para isso, se desejarem, poderemos fazer o agrupar. Só tem um senão, é o que ele vai dizer agora, é que em termos de efeitos, cada texto, neste caso aqueles dois pequeninos textos, tinham um determinado efeito e ao agrupar os efeitos, as animações e a própria interatividade vai se perder. Eu vou agora agrupar, só porque sim, agrupar e logicamente em termos de animação tudo se perdeu. Mas também posso agora chegar aqui e fazer outra vez uma determinada animação. Só que agora a animação ele entende como isto sendo um único, não três objetos, mas sim um único objeto. Quando eu faço alterações, ele ainda não as publicou. Isto normalmente tudo funciona na rede, mas em termos de publicação em si, ele não as publica logo. E aparece este menuzinho cá em cima que diz alterações não publicadas, que eu ainda posso publicar, e nesse caso é o caso, por exemplo, que nós termos uma determinada apresentação, darmos o link dessa apresentação para os nossos alunos e, entretanto, quero alterar. E então, se quiser alterar, não se esqueçam depois de clicar no publicar para que as alterações que façam possam surgir nesse tal link. Porque se eu agora fizer aqui a apresentação, posso não querer, não é? Eu posso dizer que quero continuar sem publicar. E ao fazer continuar sem publicar, ainda vou ter a versão antiga. Eu vou ter o slide número 1 e o slide número 2. Não, o resto não tem ainda. Portanto, eu vou agora sair e vou então publicar. Ao fazerem o publicar, e as alterações produzem efeitos. Portanto, também não se podem esquecer deste pequeno pormenor. Depois de fazermos isso, vamos então descer no nosso menu, tem o texto, fomos às páginas, já fomos ao fundo e agora voltamos cá em cima e agora vamos aos recursos. São todos os outros objetos que eu consigo incorporar nas nossas apresentações. Deixem-me só diminuir aqui este tamanho, passar aqui para um cantinho e agora vamos começar, por exemplo, por imagens e GIFs. Eu tenho aqui este menuzinho, este que está aqui, este ícone, permite que eu envie uma determinada imagem que esteja guardada no meu computador, portanto, eu posso ir sempre buscar uma imagem qualquer e metê-lo cá, e há sempre essa possibilidade, ou então podemos ir ver as imagens e os GIFs. Já agora, também tem aqui um botãozinho de imagens com IA, aqui não funciona porque pertence à realeza. Portanto, se pertence à realeza, nós não temos acesso. Vamos então ver aqui a questão do menuzinho, vamos abrir aqui e fazer ver mais, e dentro do ver mais aqui bastaria-me agora eu escolher a palavra de pesquisa, ele está dividido em duas partes, imagens e GIFs, normalmente GIFs animados. Em termos de imagens, tenho também a possibilidade de filtrar por imagens de fundo transparente, que são estas que estão aqui, ou se não quiser faço assim, e agora vou escolher, por exemplo, uma palavra de pesquisa, e vou ver se encontro alguma coisa relacionada com esta pesquisa. Portanto, já tenho aqui algumas imagens, vou fazer um clique e a imagem salta automaticamente para a nossa página. Vamos só um exemplo também aqui de um GIF. Escolher aqui, por exemplo, um GIF de um OK. Vamos ver se há para aqui alguma coisa. Há aqui vários, estes são GIFs animados. Vamos escolher, por exemplo, este.
e tenho também já aqui um GIF animado. O que é que eu agora consigo fazer com estas questões da imagem? Se eu selecionar a imagem, o menu lá em cima abre-me, como eu, ao selecionar, por exemplo, um texto, tenho as hipóteses do texto, quando seleciono a imagem, tenho um menu relacionado com a imagem. Aqui são coisas relativamente simples, acho que não há grande problema, só deixem-me explicar a questão aqui, por exemplo, de editar imagem. No editar imagem há a possibilidade de fazermos todas estas ferramentas que estão aqui, posso, por exemplo, espelhar, não é? Posso inverter, tenho aqui várias possibilidades que podem ser ou não úteis. Uma que às vezes torna-se útil é esta que está aqui, sim, que eu consigo cortar e uma determinada imagem e só aproveitar aquilo que quero. Imagine, por exemplo, este bocadinho. Faço o OK e a imagem neste momento, o resto foi rejeitado e a minha imagem agora tem este formato. É possível também, neste outro menu, aqui neste ícone, que é as máscaras da imagem, poderem, se assim o desejarem, também colocar uma máscara deste tipo, por exemplo, ou então este com o traço branco, por exemplo. É também uma possibilidade. Quando estou no menu das imagens, ao clicar aqui na seta, volto atrás, clico aqui, volto atrás e vou para os outros separadores, para as outras possibilidades, outros grupos de objetos. E agora vou, por exemplo, para as formas e conectores. Vou fazer aqui ver mais. E agora aqui tenho um conjunto de formas, que este menu se divide em três partes, são estas as formas, alguns todos que estão por aqui, portanto depois os colegas com alguma calma e com paciência percorrerem o menu e verificarem o que é que está cá. Tenho também os conectores, algo que me permite fazer ligações, só deixa eu escolher aqui um ou outro só para os colegas poderem ver, por exemplo, e também tenho silhuetas, por exemplo, aqui. Todos estes objetos não têm ainda animação. Depois, se assim o desejarem, podemos então criar animações. Este em termos dos conectores. Vamos percorrer o nosso menu e a seguir na lista tenho ícones, ver mais, e também tenho aqui uma grande quantidade de ícones. Também no ícones, vamos só também escolher um só para que sim, um qualquer. Quando nós colocamos estes objetos, normalmente ele coloca sempre no centro. Eu até vou-me deslocar isto aqui para os colegas poderem ver. E já tenho aqui mais um objeto dentro do nosso slide. A seguir aos ícones, tenho ilustrações. Também tenho aqui uma quantidade enorme de ilustrações que depois ainda tem subgrupos. Portanto, dentro das ilustrações ainda tenho, por exemplo, os 3D. Dentro dos 3D tenho um conjunto de 3D possíveis, não é? Vamos também aqui escolher aqui o tal OK, por exemplo, em 3D. Volto atrás, mas já estão a ver que isto aqui também tem tem aqui um subgrupo enorme de sub-itens, de grupos e emojis, um conjunto enorme de emojis com animação e mais um emoji. Ok, vamos já também fazer aqui as ilustrações e as personagens já vimos de outra vez, se calhar convém-nos aqui se calhar só tratarmos aqui, só para os colegas verem aqui a questão, por exemplo, dos gráficos. Eu vou clicar aqui no ver mais, vou escolher aqui um gráfico, por exemplo, de queijo. Ele tem esta forma que está aqui, a tabela está aqui que eu posso alterá-la, por exemplo, posso meter idades. Agora deixem-me lá só aqui colocar, alterar isto e meter idades. E aqui meter no primeiro item, escrever 10 anos. No segundo item, escrever e no terceiro, escrever, por exemplo, 12. Estes dois últimos vamos apagá-los, não estão cá a fazer nada. Podem apagar estas duas linhas.
E agora aqui a quantidade, 10 alunos, 5 alunos e 12 alunos. Ok, e ele automaticamente ajusta a tabela, ou neste caso aqui este gráficozinho, aos valores com que nós alteramos. E em termos de recursos, não há muito mais para ver. E vamos então encerrar aqui o nosso segundo vídeo sobre esta ferramenta. Um bom trabalho a todos.